Você já ouviu falar nos diversos tipos de escolas homeopáticas? Bem-vindo ao canal Lições de Homeopatia. Se você ainda não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou farmacêutico homeopata e neste vídeo então de curiosidades homeopáticas eu gostaria então de falar um pouco das escolas homeopáticas ou, para ficar mais fácil, dos tipos de homeopatia que são praticados hoje em dia, que existem hoje em dia. O que seriam então as escolas homeopáticas? As escolas homeopáticas basicamente são maneiras que atualmente alguns homeopatas passaram a tomar, alguns caminhos que alguns homeopatas passaram a tomar, que então desviam-se um pouco da homeopatia mais clássica, da homeopatia criada lá por Hahnemann, né? Para a gente entender melhor, né, para você entender um pouco melhor, a homeopatia ela foi criada então com 4 princípios que são básicos, que são pilares da homeopatia, né? Que são a cura pela semelhança, o medicamento único, as ultradiluições, né, as altas diluições, que são as doses mínimas, e a experimentação no homem-são. Basicamente, então, esses são pilares que Hahnemann colocou, né, trazendo na sua doutrina homeopática, que seriam pilares fundamentais da homeopatia. Então, essas escolas homeopáticas atualmente são escolas que, através de um estudo, tanto de Hahnemann quanto de outros homeopatas mais modernos, de outros médicos homeopatas mais modernos, de outros estudiosos, pesquisadores modernos, escolheram seguir certos caminhos que utilizam grande parte, obviamente, porque também é homeopatia, da doutrina de Hahnemann, mas também de doutrinas outras, de pessoas que também escolheram algumas partes de Hahnemann, mas não totalmente a doutrina completa de Hahnemann, né? O que ficou basicamente então e que é comum em todas as escolas homeopáticas é a cura pela semelhança e as doses mínimas. Sem esses dois, sem essas duas, sem esses dois pilares, aí a gente já fica até difícil dizer que é homeopatia de fato, né? Mas esses pilares, esses dois pelo menos, são os que definem que aquela terapêutica é homeopática, né? Os outros dois, que são a experimentação no homem-são e o medicamento único, foram o que mais mudaram, né? Mais precisamente mesmo, e vocês vão observar isso quando eu falar de cada uma das escolas, seria o medicamento único, né? Esse foi o pilar que mais se altera e onde a gente mais pode encontrar a diferença de cada escola homeopática para cada escola homeopática. Então agora eu vou apresentar cada uma delas. Eu preferivelmente gosto de dividi-las em três, que são as maiores, assim, que são as que, vamos dizer assim, que contemplam as outras, porque existem, digamos que, subdivisões, né, em cada uma. Então, dessas três, vão surgir outras que partem delas, que são mais específicas para um lado, outras mais específicas para outro lado. Então, basicamente, eu vou falar dessas três, comentar muito brevemente essas outras que são subdivisões dessas maiores, tá bem? Então, nós podemos iniciar com os unicistas, que são, eu diria que como se sinônimo, são os mais clássicos, são os que seguem Hahnemann por inteiro, vamos dizer assim, que contempla, né, os 4 pilares, ou pelo menos deveria contemplar, que são então são então chamados unicistas ou os clássicos, né? No caso que é o caso do nosso canal, que é o caso meu, que preferivelmente estou mais nessa homeopatia mais clássica, mais unicista, né? O que é a principal
característica é, como eu já falei, esse segmento, digamos, mais completo da doutrina de Hahnemann, né, dos 4 pilares fundamentais da homeopatia, e principalmente, como eu havia dito, né, por questão de comparação com as outras escolas, são chamados unicistas também porque usam apenas um medicamento só nas prescrições. Tá? Isso é o que vai diferenciar nelas. Então, quando você vê uma prescrição de um médico unicista, você então vê lá que é apenas um medicamento, que é um dos pilares de Hahnemann, lá no início da homeopatia. Então, essa é a principal característica dos unicistas. Tem uma característica assim de quererem tratar mais o indivíduo em si, né, e não olhar muito a doença, também como Hahnemann já dizia. E uma característica de tratar todas as doenças com esse único medicamento, entendeu? É claro que aí diferencia, né, de casos agudos para casos crônicos, mas basicamente então existiria um medicamento para cada pessoa, um medicamento que é constitucional, que é genético para cada pessoa. Essa então seria a escola unicista, a homeopatia mais clássica, né? Então nós temos depois os pluralistas, que são os que vão usar mais de um medicamento, podem ser utilizados juntos ou separados, mas ao mesmo tempo, né? Então a pessoa, o doente, vai receber prescrição e vai tomar mais de um medicamento ao mesmo tempo. Pode ser que esteja no mesmo frasco ou em 2 frascos diferentes, mas ao mesmo tempo, né? Os unicistas têm uma característica de alguns médicos que usam prescrevem 2 medicamentos, mas um sendo utilizado em um momento e outro sendo utilizado em outro momento. Aí já entraria um pouco nessas subdivisões, né? Mas então vamos manter mais ou menos só, como eu disse, mais nos gerais. Então os pluralistas, eles são mais assim, eles usam mais de um medicamento, só que tem que ser ao mesmo tempo. E então, por último, vem os complexistas, que esses então usam vários medicamentos, só que é sempre no mesmo pote, no mesmo medicamento, né? Então, isso ficou meio estranho, mas a questão é que eles prescrevem, né? Então lá está lá a receita de um médico complexista, e nessa receita ele vai ter um complexo, ou seja, é um medicamento complexo, é um complexo com vários remédios homeopáticos, né? Então, os complexistas até eles já possuem fórmulas preparadas, fórmulas que já são conhecidas e que já estão, digamos, até mesmo prontas. Hoje em dia já tem isso em farmácias, né? Com a indústria homeopática, você já encontra isso também, que são os medicamentos que são complexos. Você encontra geralmente em farmácias. Então, nós temos esses médicos que prescrevem desta forma, né, com vários remédios num pote só, ou seja, ele junta tudo ali e forma esse complexo, né? A principal característica seria mais esta mesmo. E aí então, mesmo os pluralistas como os complexistas vão ter aquela visão mais, digamos assim, para o sintoma da pessoa, claro, também para a pessoa em si, mas uma visão um pouco mais forte para o sintoma da pessoa. E até por conta disso que se usa mais de um medicamento, porque isso se faz necessário no momento que você observa o sintoma. Então, quando você observa que a pessoa tem vários sintomas, você então prescreve um medicamento para cada um daqueles tipos de sintomas. Já os unicistas não fazem assim, como eu havia dito, é um medicamento apenas para o todo da pessoa, para a pessoa. Ou seja, então esse medicamento ele tem que contemplar todos aqueles sintomas e toda aquela patologia, né? Então essas são as principais diferenças, né? Agora eu gostaria de falar um pouco dessas subdivisões, de como que é um pouco esse bolo que existe hoje em dia no mundo da homeopatia. Então, da parte aí dos unicistas, nós temos uma questão interessante. Nós temos alguns unicistas que usam doses, que usam potências, né, dinamizações
mais baixas, na base aí do 30, 15 até 200, né? Já nós temos também unicistas que vão usar somente dinamizações muito mais altas, diluições extremamente altas, né? Por alguns outros métodos também de manipulação. Então essa é a principal característica deles, de usar potências muito altas, por exemplo, 1000, 10.000, 50.000 CH, né, que seriam potências extremamente altas. Então essas são, por exemplo, subdivisões da homeopatia mais clássica. Então tem os que falam que são melhores essas potências mais altas, tem os que falam que não são muito boas e preferem as potências um pouco mais baixas, né, ali na base do 30 e do 200. Então existem essas subdivisões. E como que isso se dá? Né? Como que isso aparece nesse meio da homeopatia? É através de médicos que são bem conceituados com algum ou outro tipo de técnica. O que eu quero dizer com isso? Então, aqui no Brasil aparece um médico X que ele começou, a utilizar só potências extremamente altas, e aí então ele faz um livro e faz toda uma doutrina, trazendo todo um ensinamento de que essas potências são melhores e tal. Então ele vai contemplar seguidores que vai começarem a utilizar desse método que ele obteve alguma eficácia. E no contrário, a mesma coisa, né? E isso também para as subdivisões tanto do complexismo quanto dos pluralistas, né? Então nós temos aí, por exemplo, alguns pluralistas, alguns complexistas que se focam cada vez mais em sintomas, e nós temos essas mesmas subdivisões de alguns que vão se focar também um pouco mais no todo, um pouco também em outros tipos um pouco da pessoa também, não só nos sintomas, né? E ainda por cima existe uma outra subdivisão em cada uma dessas, vamos dizer assim, que são aqueles médicos que eu gosto de pegar sintomas mais mentais, eu acho que é mais eficaz quando você pega sintomas mentais apenas. Eu acho que é necessário pegar apenas sintomas peculiares, sintomas esquisitos, estranhos, que nunca aparecem, coisas peculiares. Então eu acho que eu devo prescrever olhando desses sintomas e não daqueles. Eu acho que é mais eficaz assim, pegando esses do que aqueles. Isso existe muito, existe bastante. Isso em todas essas subdivisões desses 3 grandes grupos que eu falei, tá? Então é um conglomerado. O que existe hoje são bastante, como eu havia dito, doutores que trouxeram uma doutrina, de experimentação mesmo de certos modos. Então pessoas que eu me dei melhor seguindo esta pessoa aqui, eu me dei melhor seguindo este médico, eu me dei melhor seguindo aquele outro médico. Então hoje em dia existe mais esse bolo, né, que acontece, e então então às vezes o que nós encontramos são médicos que testam vários tipos, e aí vai da pessoa, né, não tem uma regra, ou vai da formação que esse médico, né, teve quando foi aprender homeopatia, né? Então ele teve uma formação numa escola unicista que dava potências extremamente altas. Ele teve uma formação numa escola mais pluralista, que olhava apenas sintomas mais físicos, e dava vários medicamentos, em potências muito baixas. Então você já entendeu, né? Eu acho que se eu avançar demais vai embolar, mas é mais ou menos isso. É uma certa confusão assim, né? Mas o que existe é isso. Existe então essa quantidade até grande de pessoas de médicos que eu
tive, né, então um médico lá na Índia eu vi que fazendo desse jeito, tendo essa abordagem, utilizando esses medicamentos, utilizando eles nessas potências, eu consegui fazer melhor, eu tive mais resultados. Aí um médico lá na Argentina, olha, eu descobri que puxando mais esse tipo de abordagem, fazendo mais aquele tipo de exame, de exame do paciente, e dando tais e tais potências, tais e tais diluições, eu consegui ter mais resultados, ter mais eficácia. Então aí, né, as pessoas que aprenderam com ele vão segui-lo e é mais ou menos por aí. Então, e aí então a gente encontra um pouco essa, digamos assim, uma certa bagunça. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, né? Obviamente. Eu acho que o objetivo aqui eu consegui alcançar, que era trazer e comentar um pouco de como que é hoje em dia esse meio. Que eu, quando comecei a estudar homeopatia, eu me assustei bastante vendo chegando várias receitas diferentes e eu não entendia nada. Então é isso, muito obrigado por acompanhar até aqui. Desculpa o embolo que eu faço, mas é por aí mesmo. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por assistir. Acompanhe os outros vídeos, esteja antenado aqui no canal para que a gente possa aprender junto. Coloque suas dúvidas aí no campo dos comentários. Se inscreva, avalie o vídeo se você ainda não avaliou. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.